Agora, a gente vai ter um bate-papo muito especial com Gisele Paula, ela que é CEO e fundadora do Instituto Cliente Feliz e cofundadora do Reclame Aqui, né? Quem nunca usou o Reclame Aqui? Gisele, boa tarde, seja bem-vinda a Teresina e também aqui ao Nordeste Tech. Muito obrigada pelo convite, Denis, estar aqui com vocês. E é a minha primeira vez no Piauí e em Teresina, você acredita? Eu não acredito, Gisele. Pois é. E eu não tenho nada para reclamar, viu? Só elogios por enquanto. Nem o sol, né? Porque muita gente anda por aqui e fala do sol de Teresina. Sabe por que eu não posso reclamar do sol? Porque eu saí de São Paulo com 10 graus. Não, então só tô feliz. Gisele, primeiro um prazer recebê-la aqui em Teresina, recebê-la aqui no Nordeste Tech. Você que tem experiência muito grande no mercado, né? São mais de 20 anos no mercado. Como é que tem sido essa experiência aqui na feira do Nordeste Tech? Eu primeiro fiquei muito surpresa, né, com a grandiosidade da feira, com a infraestrutura, com tudo que vocês conseguiram trazer para cá, né? E a gente estava falando aqui um pouco antes como que isso vai se tornar um grande marco para o Nordeste e para o estado e para a cidade, né? Porque trazer isso para cá gera um divisor de águas, né? Quando a gente começa a respirar mais um ambiente de inovação, de formas diferentes de fazer aquilo que a gente já faz. Eu tenho uma referência, né, pela fala do João Apolinário, que é um dos grandes empresários brasileiros, que ele fala que inovar é questionar aquilo que já existe. Então, a partir do momento que você cria esse ambiente propício a você questionar aquilo que já existe, surgem daí novas possibilidades e aí vem a inovação. E é interessante, Gisele, porque a gente percebe, né, no comportamento do público, a gente tem recebido muitas pessoas, principalmente jovens, mas é uma mudança de linguagem não só no setor privado como no setor público e que se encontram aqui, que dialogam numa feira como essa, numa feira que tem essa magnitude de ser pioneira, mas de, acima de tudo, de colocar o piauiense, de colocar o nordestino num rol onde lá em São Paulo, Rio, já dialogam muito tempo com essa parte de tecnologia, né? Perfeito. Eu acho que cada vez mais, apesar da internet, né, diminuir muito nessa distância da comunicação, eu acho que cada vez mais a gente trabalhar o online com o físico, né, nesse ambiente que promove, né, esse tipo de iniciativa, ajuda com certeza a se desenvolver melhor, né? Precisa ter esse espaço físico, né, para impulsionar esses empreendedores, esses projetos que vão sendo criados. Gisele, vamos começar aqui esse bate-papo conhecendo um pouquinho da Gisele, né? Como é que surgiu essa oportunidade de investir no mercado há 20 anos atrás, em tecnologia, num site como o Reclame Aqui? Como é que surgiu toda essa oportunidade? Cara, primeiro eu preciso dar um passo para trás para começar a minha história, né? Como que a minha história se conectou com o cliente? Porque, normalmente, as pessoas que trabalham na área de clientes, há bastante tempo, nós somos de uma época em que atendimento era o patinho feio dentro das empresas. Então, ninguém queria ir trabalhar no atendimento. As pessoas, quando iam para o atendimento, é porque não tinha outro jeito. Elas iam para lá porque não tem outra função dentro da empresa, vou para lá, começo de lá. Só que eu comecei a trabalhar numa empresa que quem fazia o atendimento era promovido para fazer isso. Então, você imagina, há mais de 25 anos atrás, quando o atendimento era o patinho feio, uma empresa que pensava o contrário. Você entrava dentro da empresa, depois de um tempo que você era promovido para o saque, para fazer o atendimento aos clientes. Então, as pessoas que atendiam ali, elas eram os principais experts da empresa. E eu lembro que no meu segundo dia de trabalho, logo que eu comecei ali a minha carreira, a minha chefe chegou para mim e falou assim: Gisele, se alguém do atendimento ligar aqui no seu ramal, você faz tudo o que eles estão mandando. Ok, né? Missão dada, a missão tem que ser cumprida. Mas eu não fazia ideia disso que eu tô te dizendo, né? Depois de um tempo ali naquela empresa que eu fui perceber o ambiente que eu estava inserida. Então, aquele ambiente, a gente estava falando aqui de ambiente, né? Sim. O ambiente te ajuda a se formar. Eu
comecei a minha trajetória profissional num ambiente em que o cliente, ele era o centro. Ele era extremamente importante para a empresa. Na época, se falava de 0800, a empresa tinha 0800, enquanto nenhuma outra empresa tinha, né, no mercado. Ela já era muito diferenciada. E ali eu comecei a minha trajetória profissional, fui tendo muitas oportunidades na área de atendimento. Depois de um tempo, né, atuando no mercado corporativo, eu tive o acesso ao Reclame Aqui pela primeira vez. E quando eu vi aquilo, eu pensei assim, bom, isso aqui é a forma de eu fazer escalar aquele atendimento que para mim foi tão importante, que eu aprendi que é tão essencial. Então eu me encontrei ali, eu falei, é a minha oportunidade de vida de fazer a minha contribuição para o mundo. E aí eu fiz um processo de transição, fui me desligando da empresa que eu estava para começar a empreender, mas o processo do para o empreendedor é doloroso, né? Porque você tem uma ideia genial, você tem onde você quer chegar, você está enxergando que aquilo lá na frente vai funcionar, só que quando você começa, você não tem apoio nenhum, né? Zero. As empresas, então, elas queriam matar o Reclame Aqui se pudesse, né? Quem é o dono? Vamos matar, porque quem é que teve essa má ideia, né? De botar o cliente para reclamar no ambiente público. Então foi muito difícil no começo, as empresas faziam ameaças, mandavam notificações, processos judiciais, e nós tivemos que vencer todas essas barreiras para poder continuar com a empresa. E eu não sei se você já ouviu falar, né, sobre esse comportamento de processo de mudança cultural. Vários cientistas estudaram como que acontece esse processo de mudança cultural para uma pessoa, para uma organização, para um ecossistema. E o que eles perceberam? Que quando você começa um processo novo, que exige mudança de hábito, de comportamento das pessoas, no começo é uma baita empolgação. Nossa, isso daqui é novo, é legal, vai funcionar, né? A gente viu isso acontecendo agora com o novo Twitter, né? Nossa, o boom que ocorreu, né? Isso é genial, vamos fazer parte. Só que depois, o que eles perceberam? Que há um vale que eles chamaram de Vale da Desilusão. Esse vale é um U. Você acha que vai dar certo, mas não dá tão certo como você imaginou. Então, começa um declínio. Você fala, puxa, esperava que fosse diferente. Nossa, eu achei que fosse ser mais fácil. Quando a gente se cadastra, se matricula, por exemplo, para academia, você vai empolgado, agora eu vou emagrecer. Uma semana de academia, você olha para a balança e fala assim, ué, o que aconteceu? Eu ralei tanto, uma semana, não aconteceu nada. Aí há uma desmotivação. Só que se você passa por esse vale, se você consegue ser resistente, forte, resiliente para passar por esse vale, quando você sai, o seu processo de transformação é muito acelerado. Então, é quando, por exemplo, você está na academia, ninguém está percebendo nada, que você está emagrecendo, tá. Depois que você passa pelo Vale da Desilusão, alguém chega para você e fala assim, nossa, Denise, o que você fez? Você emagreceu muito. O que aconteceu? Aconteceu que você passou por esse processo todo, mas ninguém viu. Só que o resultado lá na frente, ele é muito evidente. Então, no Reclame Aqui, aconteceu exatamente isso, né? Nós começamos um processo, parecia ser genial. E era mesmo, só que as pessoas não enxergavam. Sim. O mercado não estava preparado. Há 20 anos atrás, ninguém estava preparado para aquilo. E aí passamos por esse vale doloroso da desilusão. E quando a gente saiu do outro lado, a internet já estava de outro jeito, as pessoas já estavam entendendo o que era o cliente que ia para as redes sociais reclamar, né, reputação. A gente até deixou, né, de se posicionar na época de canal de reclamação para canal de reputação. E tudo isso foi gerando uma transformação cultural no mercado. O que me fez tomar uma outra decisão de sair do Reclame Aqui e empreender novamente com outro negócio, que foi o Instituto Cliente Feliz. Então, para mim, não fazia mais sentido trabalhar só no reativo, trabalhar só no problema, porque o problema já era a ponta do iceberg. Você não...
você consegue reverter o cliente insatisfeito, transformá-lo num promotor da marca, mas depois de muito desgaste, muito custo para a empresa. Então, há uma forma que eu acredito que é uma forma mais leve, mais humanizada e mais até lucrativa de você manter clientes mais satisfeitos trabalhando a base. Se eu trabalhar a experiência do cliente, né, na base, desde quando ele pensa em comprar da empresa, quando ele começa o relacionamento com o vendedor, eu começo a ter esse cliente por muito mais tempo, mais fiel e mais feliz. Gisele, tem dois pontos importantes aí na sua intervenção, né? O primeiro que eu queria te perguntar é como é que funcionava, principalmente no seu início, né? Quando você falou sobre a empresa, em que colocava as principais pessoas ali no atendimento ao público, essa visão de colocar o público como centro daquele determinado trabalho, né? E isso foi ao longo da sua carreira, porque foi no início, foi no Reclame Aqui, agora é no Cliente Feliz. E não olhar o financeiro somente, porque muitas empresas, o investimento, por exemplo, solicitar o serviço do Cliente Feliz, por exemplo, é você investir no interno e não no externo, que muita gente pode imaginar que seja somente por esse lado lucrativo. Primeiro passo, primeiro ponto, como é que aconteceu essa primeira visão de olhar o cliente como sendo o produto principal, a gente pode considerar dessa maneira, e não financeiro, não lucro? Como é que foi isso no início e até essa transição nessas outras empresas, no Reclame Aqui e no Cliente Feliz? Olha, essa é a minha missão hoje, né, no mercado, porque, de modo geral, as empresas ainda estão num nível de consciência regular, mediano, em relação ao potencial da experiência do cliente. Se eu te disser que há uma forma, por exemplo, de você fazer com que o cliente dobre o faturamento que ele gasta com você, que ele pague mais caro 20% e que o seu lucro aumente em 60%, você vai querer saber essa fórmula, não vai? Sim. Qualquer empreendedor vai querer saber essa fórmula. Só que a gente foi ao longo do tempo tão adaptado, né, e educado a olhar primeiro a venda, que nós temos que fazer um processo de mudança de mentalidade no empresário para ele enxergar que existe uma fórmula muito mais lucrativa e barata do que ficar brigando por preço. Então, desde o início ali foi esse processo de construção. Onde que começa a mudança? Começa na mentalidade do empresário. Começa de cima para baixo. Eu costumo dizer, Denis, que a cultura do cliente, ela começa de cima para baixo e de dentro para fora. Não adianta eu colocar na propaganda que o meu cliente é a coisa mais importante da minha empresa, se eu como empresário não acredito, se o meu colaborador não acredita. Começa dentro de casa. E quando eu falo dentro de casa, é em todos os aspectos. Se eu não trato bem o meu colaborador, se eu não cuido do meu colaborador, se eu não encanto o meu colaborador, como ele vai poder estar disponível, né? Como eu crio esse ambiente para ele também encantar meu cliente? Não vai acontecer. Então, em toda essa trajetória, né, respondendo essa sua pergunta, na primeira empresa que eu trabalhava, a visão de cima era essa, né, de olhar para cliente. O Reclame Aqui, ele veio com essa visão de mudança de cultura do mercado. Para você ter ideia, né, para a gente compartilhar aqui com os nossos ouvintes o contexto de quando o Reclame Aqui foi criado, ele nasceu numa época em que o cliente, quando ele precisava reclamar, ele tinha que falar só no saque da empresa. Uhum. Se você não conseguisse falar no saque da empresa, você simplesmente ficava com prejuízo. Hoje em dia, não se fala mais disso. Primeiro que o cliente troca de empresa. Segundo que ele pode ir no Procon, ele pode ir no Reclame Aqui, ele pode ir nas redes sociais, ele pode fazer um vídeo, ele está no centro hoje, né? Eu costumo dizer que se hoje o Reclame Aqui deixasse de existir, ele encontraria outras formas para poder manifestar a insatisfação dele, porque a internet permite isso. Sim. Hoje. Então, isso foi mudando ao longo do tempo e permitiu que as empresas fossem empurradas para que esse processo acontecesse dentro delas também. Então, umas mais, outras menos, mas hoje a gente percebe que todas elas já entenderam assim, bom, o cliente é importante mesmo, a gente tem que cuidar do cliente. Talvez não esteja cuidando ainda no nível
que seria o ideal. Mas a consciência começa a chegar aos poucos. Eu vou deixar para que você responda a segunda pergunta lá no final, né? Como Tá. a pergunta surpresa, a resposta surpresa aí sobre a questão dessa mudança de mente mesmo do empresário, né? De sair da parte financeira para o investimento no cliente, que no caso melhora, né, a parte financeira, e a gente vai revelar sobre isso. Mas, Gisele, assim, com relação ao Reclame Aqui, como é que surgiu essa oportunidade e todo esse processo, né, do próprio site? Porque 20 anos lá atrás a gente não tinha tanta tecnologia como nós temos hoje. Como é que foi esse processo no Reclame Aqui? Olha, na época que o Reclame Aqui nasceu, quem teve a ideia dele foi o Maurício Vargas. O Maurício foi o fundador do Reclame Aqui e infelizmente ele não está mais conosco, ele faleceu na Covid, mas ele trabalhava na época fazendo o site. Isso há 20 anos atrás foi o boom da internet, né? Até de emprego, né? Porque muita gente não tinha então inteligência ou até técnica para montar um site, por exemplo. Não, a empresa dele era extremamente lucrativa, porque ele se posicionou no mercado como uma empresa que desenvolvia soluções para a internet. E aí nessa, ele tinha um voo que ele ia de Campo Grande para São Paulo. E esse voo teve overbook e foi cancelado. Ele não conseguiu, aliás, ele perdeu, né, a oportunidade de ir para São Paulo. E aí ele falou, poxa, isso é muito para mim, né? Eu sou cliente, não me deram atenção, eu tinha uma reunião importante em São Paulo, perdi essa reunião por conta, né, de uma ineficiência, de um problema que uma companhia aérea me causou. Eu vou fazer uma coisa para poder falar sobre isso. Ele sempre foi um consumidor muito indignado. Ele já trabalhava com a internet e falou, quer saber? Eu vou fazer um site. E fez, mas a ideia dele era que aquilo fosse um mural de lamentações para que outras pessoas que também tivessem tido o mesmo problema fosse lá compartilhar sua história ruim. E deixou lá, né? Aquele site ficou lá por algum tempo, 3, 4 anos. E aí foi nesse momento que a gente se conheceu. E aí foi quando eu que já vinha, né, desse ambiente todo voltado para o cliente, quando eu tive essa oportunidade de enxergar o que tinha ali, eu falei, nossa, é aqui que está, né, a possibilidade de transformação. E aí nós começamos a construir, né, junto com outros colegas também, o que seria uma empresa, né, em torno do Reclame Aqui. Foi ali. Mas você vai lembrar da época do boom ali da internet, que veio o Twitter, veio na sequência o Facebook, logo depois veio a Netflix. Foi naquele período que o Reclame Aqui nasceu. Só que como uma empresa brasileira, a maioria desses sites que estavam sendo criados eram estrangeiros, então era extremamente inovador. E o que eu falo sempre é que quando você começa um processo de inovação, você não é compreendido pelo mercado. Ninguém deu bola para o Reclame Aqui no início. Quando eu pedi demissão da empresa que eu estava para ir para o Reclame Aqui, todo mundo me chamou de louca. Falou, como é que você vai largar uma posição tão maravilhosa que você tem aqui, extremamente estabilizada, ganhando bem, para algo que ninguém nem sabe se vai funcionar, não gera nem receita. Mas você não é compreendido e você não pode esperar que você seja compreendido, porque as pessoas não estão enxergando aquilo que você está enxergando. Então é por isso que é importante a persistência aí para poder seguir. Bom, você colocou agora há pouco sobre a repressão que vocês tiveram nesse período de Reclame Aqui das empresas. Como é que funcionava esse diálogo com essas empresas, já que inicialmente vocês sofreram algumas represálias por conta das reclamações? Olha, a gente entendeu que esse era um processo... eu não sei se você lembra daquela época do Uber e do táxi, né? Que o Uber ele tinha aquele embate com o taxista, né? A mesma coisa a gente viveu naquela época. Tudo que é novo gera uma resistência, gera uma mudança e as pessoas não estão adaptadas à mudança. Você quer a mudança, mas na hora que você tem que mudar, peraí, veja bem, eu preciso mudar também? Eu achei que era mais fácil acontecer essa mudança. Então a gente entendeu que aquilo era necessário.
É lógico que tem momentos que você está mais animado para vencer isso, porque você tem clareza de um propósito, mas tem hora que dá um baque. Você fala, puxa, será que a gente está realmente no caminho certo? E aí vem sempre algo de um cliente, um feedback de um consumidor que trazia, não, peraí, a gente está realmente no caminho certo. Hoje no Instituto Cliente Feliz, não há, guardadas as proporções, a gente também vive um processo de transformação, porque ainda há a mentalidade de que venda é mais importante que experiência do cliente. Então, o que acontece dentro das empresas? O maior orçamento da empresa está onde? Concentrado em vendas e marketing. E aí o pós-venda recebe a menor faixa de dinheiro possível para ser gasto, quando não tem que reduzir custo. Então, essa mentalidade é o que nós estamos trabalhando para mudar. A gente tem consciência de que a gente precisa, como primeiro passo para melhorar a experiência do cliente no Brasil, gerar essa consciência dentro das empresas. Gisele, é um ponto importante porque esse período de pandemia que nós tivemos, né, esse distanciamento, a necessidade de distanciamento, isso provocou uma mudança também de comportamento das pessoas, mas muitos não conseguiram ainda se adequar àquela história de você ter que se afastar das pessoas, né? A gente percebeu isso durante a pandemia. É atendimento mais humanizado, né? Não tem outro caminho a não ser essa humanização do serviço para que a gente tenha lucro, né? Olha, se tem a coisa mais importante que uma empresa tem que considerar é que ela é feita por pessoas e clientes são pessoas. Se uma empresa é feita por pessoas e clientes são pessoas, nós estamos suscetíveis a erros. O cliente vai errar. O cliente vai usar o produto errado. O cliente vai ter mau uso do produto. O cliente vai esquecer de pagar o boleto, porque ele é humano. E nós, como empresa, também vamos errar. A gente vai esquecer do e-mail, a gente não vai falhar na hora de enviar o boleto, a gente vai falhar, né? Vai enviar o produto atrasado. Mas o que nós devemos considerar a partir disso é que, se somos seres humanos, o que nos torna único é exatamente isso, né? A nossa relação humanizada. O problema não está quando a empresa falha. O problema está quando ela não admite que falhou, quando ela não resolve, quando ela não pede desculpas para o cliente. Então, sem dúvida, Denis, o que você trouxe faz todo sentido, né? O fator humano é o que leva uma empresa a se diferenciar em relação às demais. E a gente está hoje numa feira de tecnologia, de inovação. Quem está nos assistindo pode pensar assim, mas como é que eu escalo o fator humano? Né? Como é que eu coloco o fator humano numa mensagem automática que eu envio, num bot que fica dentro do meu WhatsApp? Como que eu transfiro o humano para a tecnologia? E hoje é possível você ter processos automatizados, porém humanizados. Quando você leva uma comunicação mais humana, quando você usa uma linguagem que acolhe o cliente. Eu costumo dizer que existem palavras que são palavras encantadoras. Quando você usa essas palavras, quem escuta fala, nossa, entendeu o que eu estava falando, fui acolhida, me senti por esse texto abraçada. Então, é possível sim, com estratégia, com sensibilidade, utilizar as palavras certas, as ferramentas certas, mesmo num ambiente digital, para humanizar a relação com o cliente. Para a gente finalizar, Gisele, a gente vai voltar para aquela pergunta que eu fiz agora há pouco. Como é que faz para mudar a mente do empresário, para que de fato entenda e coloque o cliente como sendo ali numa outra prateleira, no primeiro patamar? Olha, se a gente pudesse fazer uma brincadeira aqui, né? Vamos abrir a cabeça dele. Não, mas assim, né? A melhor forma é com números. Porque se são os números que movem hoje uma empresa, a melhor forma de você mostrar para ela que faz sentido, que funciona, ela melhorar a relação com o cliente, ter uma relação mais humanizada, encantar o cliente, é mostrando com fatos e dados. Por isso que eu te trouxe alguns indicadores aqui, alguns percentuais, algumas estatísticas. Porque quando você começa a implementar iniciativas e medir
Você fala, nossa, peraí, era X, agora é Y, porque eu implementei isso daqui para melhorar a experiência do meu cliente. Então, eu vou querer fazer mais disso. Quem trabalha com atendimento ao público, quem trabalha numa empresa e quer melhorar esse atendimento, essa entrega para o cliente, tem que ter foto do antes e depois. Senão fica muito subjetivo e a gente tem essa memória muito curta daquilo que funciona. Então, se você não tira foto do antes e depois, você não consegue medir se aquilo funcionou ou não. Então, a melhor forma é fatos e dados. Começa a mostrar indicadores. Olha, se a gente mudar daqui para cá, vai aumentar X. Mudou, olha, tá vendo como eu falei que ia mudar? E mudou realmente, né? Eu tenho um colega, Denis, que ele é dentista. E ele resolveu que deveria começar a trabalhar a experiência do seu paciente. O que aconteceu? Ele não investe mais em publicidade. Porque o paciente dele indica para outros pacientes. E ele não consegue nem mais atender de tantos pacientes ele tem. Olha que dado importante que a gente tem aqui. Ele conseguiu reduzir o custo de aquisição de clientes. Isso para o empreendedor é música nos ouvidos dele. Então, se a gente consegue mostrar isso em números, não tem empreendedor que diga não para um negócio que vai fazer o negócio dele crescer. Me recordou muito, Gisele, como na comunicação algumas notícias que são básicas, né, que são cotidianas, elas impactam. Por exemplo, você citou a situação do dentista, aquele médico que recebe a galinha daquele senhor que vem do interior, e aquilo causa um impacto grande no sentido de dizer assim, olha, é o atendimento humanizado. É o atendimento a relação humanizado. íntima, né, do médico com o paciente. E isso pode acontecer no mercado, né? Por trás de toda relação comercial, há sempre uma relação emocional. Então, se você é um empreendedor, se você é um profissional liberal, se você é um médico, se você é um dentista, se você tem um salão de beleza, sempre por trás de um produto, uma relação comercial, tem algo emocional. Um cliente, quando decide comprar alguma coisa, ele tem um sentimento envolvido ali. Sim. Nem sempre ele expressa, mas por trás ali tem um desejo, uma necessidade, uma dor que ele deseja sanar. Se a gente se conecta com isso, a gente tem esse cliente por muito mais tempo. Gisele, obrigado, viu, por esse bate-papo. Muito conhecimento, viu? Pode ter certeza. Muito obrigada. Que na minha área eu também vou utilizar tudo isso que você falou, viu? Obrigado mais uma vez e seja sempre muito bem-vindo aqui à cidade de Teresina. Obrigada, Denis. Obrigada a todos que nos ouviram também. Um prazer estar aqui.